Segunda das evidências do processo evolutivo que eu queria discutir, estudos de anatomia comparada. Inclusive é interessante que os primeiros evolucionistas da história da biologia, eles eram taxonomistas. Taxonomia, gente, é a parte da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. E eles, moçada, para poder classificar, procuravam semelhanças. Por exemplo, vou classificar o jumento, o homem e o chimpanzé. Será que o braço do homem parece mais com o braço do chimpanzé ou parece mais com a pata do jumento? Aí o cara ia lá começar a analisar os ossos, etc e tal, para ver o que é mais parecido. Via que o braço do homem era super parecido com o braço do chimpanzé e não com a pata do jumento, e classificava o homem e o chimpanzé num grupo, o jumento em outro. Entretanto, gente, de novo eu lembro que semelhança sugere parentesco. De tanta moçada fazer essas comparações anatômicas, uma hora o cara pensou, poxa, o braço do homem parece pra caramba com o braço do chimpanzé. Será que eles não têm um parentesco em comum? A pata do jumento parece pra caramba com a pata de um cavalo. Será que não é? Porque eles têm parentesco em comum? E aí, moçada, começam a surgir as primeiras ideias sobre evolução entre os taxonomistas, entre os caras que trabalhavam com a classificação dos seres vivos e que trabalhavam com comparações anatômicas. Quando a gente, moçada, trabalha com anatomia comparada, nós temos 3 conjuntos de órgãos que a gente pode estar estudando com vocês. Número 1, moçada, os chamados órgãos homólogos e órgãos análogos. Muito bem, gente. Quando a gente fala para vocês em órgãos homólogos, moçada, eles são órgãos que apresentam a mesma origem do ponto de vista embrionário, do ponto de vista evolutivo. Inclusive, se você quiser saber se a mesma origem evolutiva vai ter a mesma origem embrionária. E apresenta função igual ou diferente. Na verdade, moçada, a função, tanto faz, né? O que interessa é que seja a mesma origem, a função pode ser igual ou a função pode ser diferente. Por exemplo, lembra lá das aulas sobre osso? Qual é o nome desse osso do braço da gente? Húmero, né? E os ossos do antebraço? Rádio e una. Esses mesmos 3 ossos, húmero, rádio e una, são encontrados no braço do homem, são encontrados na pata do cavalo, são encontrados na nadadeira da baleia. O que quer dizer, moçada? Que eles são órgãos homólogos, a mesma origem, que são os mesmos ossos. É o mesmo osso, o mesmo formato, claro, com um tamanho diferente, com algumas proporções um pouco diferentes. E a função, diferente, né? Aprender objetos, correr, nadar e etc. Como é que surgem, gente, órgãos homólogos? Ora, o primeiro mamífero que existiu na natureza foi um animal super parecido com o atual rato. Vou colocar aqui rato entre aspas, né? Exatamente para poder fazer lá a comparação, né? Mais parecido com um animal chamado musaranho. Mas o musaranho eu sei que não é a criatura mais conhecida do universo, mas é parecido com o rato. E esse rato, moçada, começa a se espalhar por aí, mundo afora. Quem manda na evolução é a seleção natural. Ela que diz o que é bom e o que é ruim. E quem manda na seleção natural é o ambiente. É o ambiente que diz o que é bom, o que é ruim. O que quer dizer que em ambientes diferentes, nós vamos ter exigências diferentes da natureza. Eu vou dizer que você tem pressões seletivas diferentes. Apesar de eu não ter falado ainda sobre teorias evolutivas como seleção natural, todo mundo tem pelo menos lá uma certa noção que a seleção natural, ela elimina características negativas e ela favorece características positivas. Quem escolhe isso? O meio. Só que em cada meio, a brincadeira é diferente. Em ambientes diferentes, eu tenho exigências diferentes da seleção natural. E o resultado é que características diferentes são selecionadas. Em outras palavras, ok? Imagine pessoas que aquele primeiro mamífero que existiu, entre aspas, o ratinho,
ele tinha patas diferentes. Tinha um com a pata menor, com a pata maior, com o dedo de um jeito, dedo do outro. E esse cara se espalhou por aí mundo afora, para vários ambientes. Ele foi bater numa floresta. Ele foi morar numa árvore. Para quem mora numa árvore, a coisa mais importante na sua vida é se segurar bem do galho para você não cair no chão e se estabacar todo. De maneira que a seleção natural pega as patas daquele ratinho e favorece a mais parecida possível com a mão para poder segurar no galho sem que você caia. Desse modo, surge o braço do homem. Lá vai, moçada, esse carinha vivendo num campo, né? Campo é aquela vegetação bem aberta, com poucas árvores. Numa floresta, não adianta você ser muito rápido. Se você correr muito rápido na floresta, você vai tacar a cara na árvore e se machucar. Daí não adianta muita velocidade numa floresta. Entretanto, num campo, naqueles ambientes bem abertos, com pouca árvore, velocidade se torna uma arma da porra. Então a seleção natural favorece os ratinhos de pata mais longa para que eles sejam mais velozes, até que com o tempo surge a pata de um cavalo. Lá vai a galera, moçada, pro mar. E quem tá na água é para se molhar. Lá vai, moçada, seleção natural, favorecer mãos que tenham lá essa membraninha aqui maior, funcionar que nem lá um pé de pato, para facilitar a natação. Ou seja, favorecer o braço mais parecido possível com a nadadeira. E surge a nadadeira da baleia. Moral da história. Eu tenho um primeiro carinha, que ele passa a se espalhar por vários ambientes. Em cada ambiente existe lá uma exigência diferente da seleção natural. Características diferentes são selecionadas. O braço do homem, a pata do cavalo, a nadadeira da baleia, são então órgãos homólogos. Pode notar, moçada, que esses carinhas, eles apresentam a mesma origem. Do ponto de vista embrionário, são os mesmos ossos, húmero, rádio e una. Do ponto de vista evolutivo, todos eles vêm da pata do rato. Então, a pata dianteira do rato originou o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira dianteira da baleia. Ou seja, órgãos que são homólogos aqui nesse caso. Quem tem órgãos homólogos é porque são parentes próximos, né? Faz sentido, moçada? Quem tem órgãos homólogos, quem tem características evolutivas em comum, é porque são parentes próximos. Então, todos os mamíferos que têm os mesmos ossos no braço, que tem lá braços, patas dianteiras, que são homólogos, são parentes próximos. O nome desse processo todo que eu acabei de escrever chama irradiação ou divergência adaptativa, ou então evolutiva. Chame como quiser. O nome, moçada, irradiar, quer dizer se espalhar, não é isso? Então, o primeiro mamífero se espalha e origina vários outros. Divergir quer dizer se separar, né? Então, se separou o homem do cavalo, o cavalo da baleia e daí por diante. Irradiação ou divergência, evolutiva ou adaptativa. Landim, se eu colocasse o braço do homem e o braço do chimpanzé, é homólogo também, né? Braço do homem, braço do chimpanzé, é a mesma origem? São os mesmos ossos. Húmero, rádio e una, todo mundo veio da pata dianteira, daquele primeiro mamífero parecido com rato. E a função do braço do homem e do braço do chimpanzé é igual, né? O que interessa é que a origem seja a mesma. A função pode ser igual ou a função pode ser diferente. Já, moçada, órgãos análogos são órgãos que apresentam a mesma função, mas a origem, obrigatoriamente, diferente. É o que acontece, pessoas, com a asa de uma ave e a asa de um inseto. Do que é que a asa da ave é feita? Ora, a asa da ave é feita de osso, e músculo, e penas. E a asa do inseto é feita de quê? Lembra do que é feito o exoesqueleto dos artrópodes? Quitina. Ora, a origem química é completamente diferente. Osso, quitina. A função é a mesma, voar. Órgãos análogos. É o caso da nadadeira do tubarão, que é feita de cartilagem, e a nadadeira do golfinho, que é feita de osso. Nesse caso, a origem é diferente, a função é a mesma, nadar. Aliás, como é que surgem, moçada? Órgãos que são
alguns análogos. Era uma vez um peixe, era uma vez um mamífero. E os dois resolvem viver no mesmo ambiente, no mar. Quem está na água é para se molhar. Não me interessa o que você seja. Quem está na água tem que estar exatamente adaptado à vida na água. Ora, quem manda na evolução é a seleção natural, mas quem manda na seleção natural é o ambiente. No mesmo ambiente, você tem as mesmas pressões seletivas, as mesmas exigências em termos de seleção natural. Ou seja, não me interessa quem você é, quem está na água, as mesmas características são selecionadas. Por exemplo, né? Se você, moçada, estiver na água, você vai ter que ter o que a gente chama de um corpo fusiforme. Corpo fusiforme quer dizer que você vai ter a ponta do corpo afilada e o meio cheio, né? Exatamente para poder quebrar a essência da água. Todo mundo já viu, por exemplo, lá que um barco, a frente do barco é desse jeito, né? Pontuda. Pontuda para dar hidrodinâmica, para quebrar a resistência da água. Aliás, todo mundo quando era pivete desenhava um peixe, né? Você desenhava um peixe mais ou menos assim. A frente pontudinha, corpo fusiforme para hidrodinâmica. Se você está na água, você tem que ser desse jeito para vencer a resistência da água. Quem está almoçado na água tem que ter barbatanas. Para que serve a barbatana, por exemplo? Não sei se alguém que está assistindo a aula surfa, né? É o mesmo princípio da quilha da prancha de surf, né? Quilha da prancha de surf, está lá a prancha, a quilha embaixo, né? 3 quilhas que tem lá embaixo, elas evitam que a prancha deslize para o lado, o que faria com que o surfista perdesse o controle do movimento. As quilhas fazem com que a prancha só vá para frente ou para trás. Ela só desliza lateralmente se o surfista quiser. Se ele não quiser, a prancha só vai para frente ou para trás. Em outras palavras, a barbatana, ela dá equilíbrio. A ideia da quilha da prancha de surf foi inspirada na barbatana do tubarão, na barbatana do golfinho, exatamente para poder evitar que quando ele está nadando, ele deslize para um lado ou para o outro e perca o controle do movimento. Que nem a prancha de surf, ele só vai para frente, ele só vai virar quando ele quiser. Cara, você vai ter que ter nadadeiras, né? Uma nadadeira na cauda para empurrar você para frente, uma nadadeira no peito para poder fazer manobras, ou seja, nadadeiras. Sendo que, no final das contas, não me interessa o que você é. Se você é um peixe ou um mamífero, quem está na água é para se molhar, você vai ter que ter características semelhantes. Corpo fusiforme, barbatana, nadadeiras, e o resultado? Que um peixe, como o tubarão, e um mamífero, como o golfinho, se tornam parecidos pra caramba, né? Brincadeira clássica de filme idiota, né? Parece a barbatana lá na praia, todo mundo com medo e tal. É um golfinho ou é um tubarão? Ah, porque se parece pra caramba. Agora, por que eles se parecem se eles não são parentes? Afinal de contas, né, moçada? Você tem lá que um é peixe, outro é mamífero. A nadadeira do tubarão é de cartilagem, a nadadeira do golfinho é do osso. Mas, moçada, por causa disso aqui. Porque eles vivem no mesmo ambiente e a seleção natural exige as mesmas coisas deles. O nome desse processo é convergência adaptativa ou convergência evolutiva. Se irradiar quer dizer se espalhar, convergir quer dizer se dirigir para o mesmo ponto. Nesse caso, para o mesmo ponto, assumir lá a mesma característica. Por exemplo, as nadadeiras. A propósito, hein? Nadadeiras desses carinhas aqui são órgãos análogos. A origem é diferente. Um veio da nadadeira do peixe, outro veio da pata dianteira do mamífero ancestral. A composição química é diferente, o que mostra que a origem é diferente, cartilagem e osso, mas a função é a mesma, nadar. Cuidado, que órgãos que são homólogos, eles indicam um parentesco, porque eles têm a mesma origem. Braço do homem, pata do cavalo, nadadeira da baleia, vieram da pata do rato, entre aspas, né, do mamífero ancestral. Mas, gente, órgãos análogos não indicam parentesco. O fato, por exemplo, de você ter ave e inseto tendo asas, quer dizer que eles são parentes? Claro que não.
são super separados do ponto de vista evolutivo, que nem o tubarão e o golfinho. Apesar de não indicar o parentesco, sim, eles são evidências da evolução. Ou seja, nem tudo que é evidência da evolução, necessariamente, indica parentesco. Então, no caso lá dos órgãos análogos, eles não são relacionados com parentesco evolutivo, mas eles são evidências da evolução. Afinal de contas, surgem por mecanismos evolutivos. Eles podem não indicar parentesco, mas eles surgem devido a mecanismos de evolução, no mesmo meio, mesmas pressões seletivas, mesmas características que são selecionadas. Então, sim, tem a ver com evolução. Eu estava definindo aqui com vocês como funcionam os órgãos homólogos e os órgãos análogos, e alguns casos são bem definidos. Mas tem alguns casos que a gente fica em dúvida. Meu Deus, será que isso aí é homólogo ou será que isso aí é análogo? E às vezes fica até complicado de você fazer análise. De modo que eu vou pegar esse caso particularmente mais complicado e vou logo analisando com vocês. Ora, moçada, asa de ave e asa de morcego. Essa desgraça aqui vai ser homólogo ou vai ser análogo? E aí, gente, nesse caso, beleza, vamos analisar? Aves e morcegos são derivados evolutivamente de répteis. Aves e mamíferos. Você tinha lá um réptil ancestral. Esse réptil ancestral, ele tinha uma pata. E aí, nesse caso, gente, nós temos que origina as aves e origina o primeiro mamífero. O primeiro mamífero, né, moçada? Comentando que ele é muito parecido com o atual rato, tinha uma patinha. E essa pata do mamífero ancestral origina a asa do morcego e origina a pata dos demais mamíferos. O que quer dizer que será que a asa de ave e a asa de morcego é homólogo ou é análogo? Se alguém disser para mim é homólogo, eu vou concordar. É homólogo. Afinal de contas, a asa da ave e a asa de morcego, ambas vieram da pata do réptil ancestral, têm a mesma origem, então nesse caso seria homologia. Se alguém disser que é análogo, eu vou concordar também. Porque alguém pode argumentar, não, Landinho, eu não acho que eles têm a mesma origem, eu acho que na verdade a asa da ave veio da pata do réptil e a asa do morcego, na verdade, veio da pata do mamífero ancestral. Eles foram submetidos a pressões evolutivas semelhantes e assumiram uma característica semelhante. E nesse caso, seria análogo. Notem que tem os dois pontos de vista. E os dois pontos de vista são aceitáveis. Se alguém argumentar que a asa da ave e a asa do morcego vieram da pata do réptil, mesma origem, homólogo. Que a asa da ave veio da pata do réptil, que a asa do morcego veio da pata do mamífero. Submetidos às mesmas pressões seletivas, assumiram características semelhantes? Analogia. E Landinho, na hora da prova, eu vou marcar o quê? Não sei, cara. Não vai cair isso aí na prova, provavelmente. Não vai cair. Asa de ave e asa de morcego. Item A é homólogo, item B é análogo. Não vai cair, gente. Né? A gente tem lá os dois pontos de vista. Se cair, vão contar uma história para você e você vai se basear na história para dizer se é uma coisa ou outra. Se alguém disser, olha, aves e mamíferos têm um ancestral comum, opa, já está falando de ancestral comum. Se ele está falando de ancestral comum, ele está te dizendo que um ancestral comum se separou em outros caras, ele está dizendo que é irradiação. Se ele está te dizendo que é irradiação, ele quer que você marque que são órgãos homólogos. Mas se o cara te disser, asa de ave e asa de morcego tem origem independente. Opa, se ele está falando que é origem independente, foram dois caras diferentes, a ave e o morcego, submetidos a pressões seletivas semelhantes. Foi convergência adaptativa? E aí, nesse caso, se trata de analogia. Deixa eu dar uma dica muito importante. A maneira mais segura para você dizer se homólogo ou análogo é ir atrás de como surgiu. Como surgiu? Qual foi o mecanismo evolutivo que levou a isso? Se foi irradiação adaptativa,
vai ser homologia. São alguns homólogos. Se foi convergência adaptativa, é analogia, são alguns análogos. Daí presta atenção na história que o cara vai contar. Pela maneira que ele vai contar, ambientes diferentes, pressões seletivas diferentes, características diferentes, homólogos. Mesmas pressões seletivas ou pressões seletivas semelhantes, mesmas características selecionadas, será órgão análogo que o cara quer que você marque. Daí no caso lá, de asa de ave e asa de morcego, tem as duas explicações possíveis. Se baseie no texto da questão, na historinha que o cara conta, para você dizer se é uma coisa ou se é outra.